2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 e verso 10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta extremamente rica para a vida da igreja. Paulo escreve esta carta, ele está preso em Roma. A idade de Paulo aproximadamente deve estar com os seus 70 anos de idade. Ele é preso em Jerusalém, como nós bem sabemos. Lá na Escritura nos é dito isso. E aí, ao ser preso em Jerusalém, ele é aprisionado, levado cativo, e posteriormente ele é conduzido para Roma, que é quando ele apela para César, quando ele vai ter aquele discurso com Festo que nós bem conhecemos no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, ele escreve de maneira muito interessante esta carta. Na primeira epístola que ele escreve a Timóteo, Timóteo é um jovem pastor, que ele pregara, que ele ensinara o evangelho, que ele apresentava a Jesus, e ele havia agora abraçado a Cristo, e agora era pastor da igreja em Éfeso. Timóteo está em Éfeso. Paulo está fazendo missões na cadeia. Paulo é um prisioneiro pelo Senhor. Nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que Paulo, ele é tão apegado a Cristo, tão apegado a pregar o evangelho, que ele pede: olha, Timóteo, se você vier me ver, traz a Marcos, porque ele me é útil para a pregação do evangelho, para o ministério, esse é o sentido. Mas também, ao mesmo tempo, me traz a capa, porque está muito frio, está fazendo muito frio, eu estou aos 70 anos, está fazendo muito frio aqui em Roma. E traz também os livros, ele gostava disso aos 70 anos, já cego, praticamente cego. Como é que a gente sabe disso? Paulo vai dizer que ele só escreveu a saudação da carta aos Romanos de próprio punho, porque o resto ele ditou. Um outro detalhe importante é que ele pede os pergaminhos. Os pergaminhos eram a Bíblia. A Bíblia que não é a Bíblia que nós temos aqui, como nós conhecemos, essa Bíblia aqui era rolos, eram pergaminhos que ele lia e ele queria estudar a palavra para continuar pregando. Você talvez ficasse deprimido, mergulhado em profunda depressão, ao saber que você estava preso porque pregou o Evangelho. Paulo não, Paulo queria continuar pregando o Evangelho de Deus. E esse é o contexto que nós estamos inseridos, que Paulo está escrevendo esta carta. A nossa exposição é uma exposição temática, não é uma exposição naturalmente expositiva, mas é uma exposição dentro daquilo que nós chamamos de santidade. Vamos falar sobre, o tema de hoje será amando o presente século, sinal da apostasia na igreja atual. Vamos tratar de 4 ideias. Vamos apresentar primeiro a apostasia como um problema presente na igreja primitiva. Vamos ver o amor ao mundo mostra tal apostasia. Veremos que o abandono da obra de Deus também revela e prova esta apostasia. E, por último, veremos a solução para a apostasia na igreja. Qual é a solução para a apostasia na igreja? Antes da gente prosseguir, eu quero lembrar aos irmãos que a igreja atual está se afastando da verdade a cada dia que passa. Isso se chama apostasia. Pastor, o que é apostasia? A apostasia, a palavra apostasia no grego, a palavra apostasion, tem vários significados. Dentre eles, nós encontramos os seguintes significados. A palavra apostasian, ou apostasion na língua grega, significa, em primeiro lugar, em primeiro plano, significa abandono da fé, abandono da verdade, abandono do culto, abandono da adoração. Também significa divórcio. Quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 7, que o marido não deixa a esposa não deixa o marido, a palavra grega usada lá é a palavra apostasion. O divórcio é uma apostasia da verdade, uma apostasia daquilo que Deus ordenou
para a vida marital. Então, apostasia é isso, é você abandonar, é o abandono total e desfreado da verdade. A igreja nos nossos dias está se afastando dia após dia da verdade. Os crentes em nossas igrejas não frequentam mais as reuniões doutrinárias, não vêm mais para as reuniões de doutrinas. Os cultos dominicais são negligenciados. E aqui, irmãos, faço lembrar aos irmãos que no último domingo, nos 2 últimos domingos passados, nós tivemos uma frequência baixíssima no culto da manhã e no culto da noite. Porque há muita apostasia em nossa igreja nesse sentido. Há muito abandono do culto. Por que será? A resposta, irmão, é que foram iludidos. A igreja foi iludida de que existe algo melhor que o culto. Existe algo melhor que adorar a Deus. Existe algo melhor do que estar na presença do Senhor. É o cinema, que agora tem um cinema 6D na cidade, né? Não sei quem já foi lá. A televisão, o futebol, a novela, os programas dominicais. Vivemos uma crise em nossas igrejas. E como eu falei hoje de manhã, a maior crise é a crise de compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus. A crise de compromisso com a igreja do Senhor tem gerado o abandono total da fé, porque você começa a deixar o culto, você começa a deixar a adoração, você começa a deixar a igreja, e a fé vai esfriando. Vai abandonando, vai esquecendo, vai enfraquecendo, e de repente está no mundo, e não sabe por que está no mundo. A apostasia, irmãos, é uma prática sem precedentes nos dias atuais. É curioso, irmãos, e isso é curioso, porque na Idade Média a igreja não tinha a Bíblia. E os crentes eram mais presentes na igreja, talvez por medo. Hoje você tem a Bíblia e os crentes não são tão presentes na vida da igreja. Aqui, irmãos, esta apostasia nos fez pensar sobre este tema e quero falar sobre amando o presente século como sinal de apostasia na igreja dos nossos dias. Como é que nós percebemos essa apostasia? Primeiro, diagnosticando que a apostasia não é uma coisa da igreja de hoje. A apostasia já estava presente na igreja primitiva. Considere o seguinte, toda apostasia começa pelo falso ensino, pela heresia, pelos hereges na igreja primitiva, eram muitos. E sabemos que alguns hereges ensinavam primeiro algumas coisas. Primeiro, a igreja, quando Paulo escreve aqui, que ele diz que Demas, ele amando o presente século, abandonou a Paulo, é porque na igreja que Paulo está escrevendo para Timóteo, a igreja de Timóteo, havia muitas pessoas negando as doutrinas fundamentais do Evangelho. A primeira doutrina, a doutrina da ressurreição final, era ensinado que ela já tinha acontecido. Veja aí o capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 18. Olha só, quem é nos dito aqui, diz assim: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé dos fiéis. Veja o verso 17. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Hermineu e Fileto, e estes, Hermineu e Fileto, membros da igreja, estavam asseverando que a ressurreição já tinha acontecido. A gente acha que isso é uma doutrina apenas dos testemunhas de Jeová. Mas, pelo contrário, uma doutrina que surgiu na igreja primitiva como um desvio da verdade. Então a apostasia da igreja começou exatamente aí. A igreja negando a doutrina da ressurreição, ou dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Enquanto que outros afirmavam que a ressurreição era algo impossível. Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15,
verso 12, exatamente isso. Olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Diz assim a palavra da verdade: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vocês que não há ressurreição de mortos? Por um lado, a igreja dizia, já aconteceu. Por outro lado, havia gente dentro da igreja dizendo, não, nunca vai acontecer. Eram dois problemas. Então, a apostasia não é um problema da igreja de hoje. O problema é que na igreja de hoje a apostasia ela se acentuou, ela se tornou mais visível, mais evidente. Alguns ensinavam doutrinas estranhas, como asceticismo e adoração aos anjos, como você vê lá em Colossenses capítulo 2. Que havia crentes que diziam, olha, não coma isso, não beba aquilo, não toque naquilo outro, verso 18 do capítulo 2 de Colossenses. E enfatuado na sua mente carnal, fazendo culto aos anjos. O que acontece hoje na igreja? Quais são as músicas evangélicas que dão audiência na rádio? Oh, quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória. Há anjo aqui, há anjo lá na porta, anjo no altar. Esse tipo de música que vem fazendo sucesso no meio da igreja evangélica, culto aos anjos. Quando a Bíblia ela é taxativamente contra um culto aos anjos. A Bíblia não aceita esse ensino. Então a igreja se desvia das doutrinas. Ou, por exemplo, como nós aprendemos em 1 Timóteo capítulo 4, verso de 1 a 3, pessoas negando o casamento na época de Paulo, dizendo que o casamento não deveria ser feito. Veja lá, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade. Veja, isso na igreja primitiva já havia uma apostasia, da fé. E fé aqui, irmãos, não é de crença, meramente crença, do ato subjetivo de crer, do ato simplesmente eu creio em Jesus, não. Mas fé aqui tem a ver com um conjunto de ensinos, de doutrinas, de verdades fundamentadas. Paulo está dizendo, olha, alguns darão ouvidos ao quê? A espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso é apostasia da fé. Essa apostasia, ela acontece reiteradas vezes na história da igreja. Mas também essa apostasia na igreja primitiva também é mostrada enquanto outros na igreja primitiva promoviam toda a classe de imoralidade e de rebelião em nome da liberdade cristã. Como nós vimos, por exemplo, em Judas 4, 8, 10, 13 e 16. Quando nós estivemos na casa da irmã Lúcia expondo a esta carta, nós vimos que havia grupos que, por serem libertos, eles viviam na dissolução, na libertinagem, na vida libertina, crendo, abandonando a soberania de Deus, crendo que eles poderiam se levantar submissos às autoridades, eles poderiam passar por cima de tudo, eles eram rebeldes. Que dias nós vivemos? Isso que está acontecendo na cidade, o que é isso? Uma rebeldia a Deus. Uma rebeldia flagrante ao ensino claro das Escrituras. Muitas vezes os apóstolos se viam forçados a repreender fortemente a tolerância que era feita com os falsos mestres e com os falsos apóstolos.
Você verá na Escritura Sagrada que a igreja que nós tanto amamos, a igreja primitiva, era cheia de falsos apóstolos, falsos profetas. Paulo, ao escrever sua carta a 2 Coríntios, ele combate os falsos mestres. Paulo, ao escrever Filipenses, no capítulo 3, ele mostra que eles estão também caminhando pelo caminho errado. Na carta de Timóteo, Paulo mostra que há necessidade de se colocar contra os falsos ensinos, como nós estamos vendo aqui nesta carta. Porque estes haviam causado um distanciamento grande de quantidades de fiéis para longe do Evangelho. O alcance da apostasia crescia à medida que o tempo passava. A apostasia estava dentro da igreja. Os crentes já não queriam mais seguir a Bíblia. Os crentes não queriam mais seguir mais o reino de Deus. Eles não queriam mais congregar. Eles estavam abandonando a congregação. Estavam deixando a igreja, deixando de servir a Cristo. Isso é apostasia na igreja primitiva. Então não pense que a apostasia é uma coisa nova. Mas a apostasia de hoje é a falta de exame da apostasia que aconteceu na igreja primitiva. No abandono que os apóstolos começaram a perceber na igreja. Eles estavam agora combatendo os falsos mestres, como nós vimos hoje na carta de Paulo, na carta de João pela manhã. Quando nós encerramos aquela carta, nós vimos que João, ele procura combater exatamente o gnosticismo que estava dentro da igreja. Então, primeiro, para eu entender se eu estou amando o mundo, eu preciso saber como a igreja primitiva amava o mundo. A igreja primitiva, ela não saía, os crentes que abandonaram a fé, eles não declaravam isso, eu abracei o mundo, não! Eles abraçavam as doutrinas e depois saíam da igreja pelas falsas doutrinas que abraçavam. Em segundo lugar, a apostasia se revela quando o amor ao mundo, ele revela, ele mostra tal apostasia. Paulo diz aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, que o seu cooperador, chamado Demas, tendo amado o presente século. Tendo amado o presente século, o abandonou. Por que Paulo diz isso, irmãos? Paulo diz, Demas, agapessas tu aionion. Demas, amando o presente século, me abandona. A tradução literal seria, amando neste mundo esta era. Amando neste momento esta era, este presente tempo. Ele havia colocado o seu amor no mundo. O mundo, irmãos, pode nos levar a abandonar a fé. O mundo pode nos conduzir ao abandono da fé. Quando nós colocamos a nossa esperança neste mundo, quando nós colocamos a nossa confiança nesse mundo, quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas que temos neste mundo. O apóstolo João já nos alertou sobre o amor ao mundo. Lá na primeira carta dele, no capítulo 2, verso 15, ele disse, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, irmãos, este amor começa com amizade com o mundo. Este amor começa exatamente quando nós começamos a abandonar a vida da igreja, abandonar a comunhão dos santos, abandonar a vida que Deus quer para nós, caminhando em graça, em amor e em bondade. Aqui de maneira muito clara, quando Paulo ele se dirige e diz, olha, Timóteo, quero que você venha me visitar, porque eu estou sozinho. Demas, amando este mundo, amando este momento, ele continua amando o mundo, ele me abandonou. Ele não vem mais me ver. Ele não ora mais por mim. Ele não é mais aquele homem que você conheceu lá em Colossenses. Demas era um membro da igreja de Colossos. Capítulo 4 de Colossenses vai falar de Demas.
como um homem ativo na igreja, como um homem dedicado a Deus, como um homem dedicado ao Senhor, como um homem dedicado ao Evangelho, e agora por nada, por amar o mundo, por ter o coração no mundo, ele simplesmente abandona Paulo. Abandona. E quando é que começa esse amor ao mundo? Esse amor ao mundo começa pela amizade que você nutre com o mundo. Tiago 4, verso 4 vai dizer isso. Ele vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Ou seja, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, se coloca como inimigo de Deus. E aqui é interessante porque a palavra infiéis na língua grega é a palavra adúlteros. Mas aqui é como se Tiago tivesse dito assim: olha, é como se você, a esposa, traísse o marido com o pior inimigo do marido. É isso que é apostasia. É isso que é o abandono da vida cristã. Primeiro, como é que eu caio da vida cristã? Como é que eu decaio da vida cristã? Como é que eu decaio da vida da igreja, do reino de Deus, do pacto com o Senhor? Quando eu começo a ter um flerte com o mundo, eu começo a flertar com o mundo. Os meus melhores amigos são os descrentes. As pessoas que eu procuro aconselhamento são com os descrentes. As pessoas que eu procuro orientação são as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. É quando o mundo se torna mais íntimo do meu coração. É quando o ímpio conhece mais o meu coração do que o meu cônjuge crente, do que o meu pastor, do que o meu presbítero, do que o meu irmão que senta no banco ao lado comigo. O mundo se afeiçoa de nós, nos enlaça pelo rótulo da amizade. Tiago lembra isso para nós, que não devemos ter amizade com o mundo. Paulo vai dizer isso para nós em 2 Coríntios. Não vos prendais em julgo desigual com incrédulos. E julgo desigual ali não é apenas relacionamento, namoro, noivado, casamento, não é nada disso. Envolve isso, mas não é só isso. É toda a relação que implica em profundidade, que o outro me conheça, o ímpio me conheça. Por outro lado, irmãos, é terrível ouvir um crente declarar que, de fato, o melhor amigo dele é um ímpio, porque na igreja ele não encontra ninguém fiel. Porque na igreja ele não encontra ninguém que o apoie, que ore por ele, que estenda a mão para ele, que o acolha. Nós precisamos mudar a nossa postura e a nossa mente de ser crentes. Precisamos lutar contra a apostasia. E a apostasia não começa apenas no abandono de doutrinas. A apostasia começa no nosso coração. Em terceiro lugar, o abandono da obra de Deus prova a realidade dessa apostasia. O apóstolo ainda nos diz que Demas não apenas amou o presente século, mas que também, ele diz, me abandonou e foi para Tessalônica. Irmãos, sempre que amamos o mundo, a primeira atitude nossa é abandonar a igreja. Procure na sua mente as pessoas que faziam parte dessa igreja. Puxou? Pronto. Das que faziam parte dessa igreja, vejam quantas estão no mundo.
Sempre que nós abandonamos a igreja, sempre que amamos o mundo, abandonamos a igreja. Como é que começa isso? O abandono do culto, da vida de oração, da leitura da palavra, da leitura da escritura, e o mundo comendo a nossa alma, o mundo se alimentando na nossa vitalidade espiritual, o mundo sugando-nos dia após dia, e nós achamos que estamos melhor no mundo do que na igreja. Irmão, irmã, não está não. Isto é uma prova de apostasia. O escritor bíblico nos diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, verso 25. Deixando de congregar, abandonando a congregação, abandonando o culto, a adoração a Deus, prova que você se tornou um apóstata. Você está abandonando no seu coração, você está rejeitando Cristo no seu coração, você rejeita Cristo na sua alma, isso vai tomando conta da sua vida, e de repente você começa a se ver fora da igreja de Deus, fora do corpo de Cristo. Veja o que Paulo nos diz lá em 2 Tessalonicenses. Adiante a sua Bíblia lá para 2 Tessalonicenses. Aliás, volte a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Versos 1 e 2 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. O quê? A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que Paulo está dizendo? Havia naquele contexto que as pessoas estavam dizendo: olha, Jesus já voltou, então para que ser crente? Para que continuar crente? Olha, Paulo disse isso. Paulo nunca falou isso, e Paulo escreve: olha, não dei ouvidos a todo espírito que ensina estas coisas a vocês. Não abandonem a igreja, não abandonem o reino de Deus, mantenham-se firmes. O abandono da obra de Deus, como Demas fez, revela que Demas não apenas se preocupava com seus próprios interesses, mas que Demas simplesmente não entendeu o que é vida de igreja, o que é a vida da comunhão, o que é a vida com os santos. Demas não entendeu que caminhar com a igreja significa crescer em graça, significa crescer em conhecimento, significa amar e mostrar o seu cristianismo. Pastor, esta igreja já me feriu muito. O que eu vou fazer nela? Você vai fazer, sabe o quê? Continuar mostrando que você é crente nela, perdoando, alimentando o amor, alimentando a vida espiritual, alimentando a alma com a palavra de Cristo. E por último, nós já vimos que a apostasia é uma realidade na igreja primitiva. Nós vimos que o amor ao mundo revela a apostasia. O abandono da obra de Deus prova que a apostasia é real. E por fim, sempre será assim, pastor? Sempre a gente vai perder pessoas saindo da igreja? Sempre. Qual é a solução para a apostasia? Pastor, qual é a solução que eu posso encontrar para não entrar no mundo da apostasia? Que soluções nós podemos apresentar para tal apostasia tão presente na igreja nos nossos dias? Primeira verdade, primeira solução: promover o companheirismo e auxílio mútuo. Promover o companheirismo e o auxílio mútuo. O jovem pastor Paulo, o velho pastor, queria agora o jovem pastor Timóteo estivesse com ele na prisão para estimulá-lo.
no capítulo 4, verso 9, Paulo diz, de 2 Timóteo, Paulo diz para nós, olha o que Paulo diz. Ele diz assim, no capítulo 4, verso 9, ele diz: procura vir ter comigo depressa. Paulo era velho. Paulo estava com o pé na cova. Paulo estava prestes a morrer. E Paulo, ele não quis outra coisa a não ser um companheiro do lado. Alguém para estimulá-lo, alguém para fortalecê-lo, para dizer: Paulo, não te preocupa, Paulo, tu não está sozinho, eu estou contigo. Às vezes na igreja, muitas pessoas saem da igreja porque falta em nós um acompanhamento, um juntar-se, um ficar junto do lado e dizer: olha, meu irmão, está difícil, mas eu estou aqui. Está difícil, mas eu vou orar por você. Está difícil, mas nós vamos continuar firmes e fortes em Cristo. Às vezes é isso que falta, irmãos. Não é outra coisa. A segunda razão para evitar a apostasia, o segundo remédio para evitar a apostasia, é a permanência na verdade. O apóstolo Paulo exorta-nos a isso. No capítulo 4 de 1 Timóteo, no verso 16, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim: olha, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo em dar doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então, o meu papel como membro de igreja é permanecer na verdade, permanecer na doutrina, permanecer naquilo que eu aprendi. Eu preciso de um companheiro do lado, um companheiro de luta, alguém que estará orando por mim. Olhe, meu irmão, eu estou orando por você, lembre-se disso. Lembre-se que alguém está orando por você, lembre-se que alguém está querendo lhe fortalecer, lembre-se que alguém está querendo lhe instruir, lembre-se que você está sendo alvo do discipulado e mentoreamento de alguém. Mas ao mesmo tempo, lembre-se que você tem a responsabilidade de se firmar na verdade. Porque não adianta eu colar perto de você, começar a orar com você, ler a Bíblia contigo, e você não quer se firmar na verdade. Não adianta. Você precisa querer se firmar na verdade. Terceiro remédio para evitar a apostasia na igreja. Precisamos evitar o homem herege. E aqui eu coloco entre parênteses aqui, o falso mestre, o falso pastor, o falso profeta, o falso doutrinador. Paulo exorta ao pastor Tito sobre essa necessidade e essa atitude. No capítulo 3 de Tito, no verso 10, ele diz: evita o homem faccioso. Aqui a palavra homem faccioso, aqui, a palavra a expressão grega é a palavra heretikon antropon, o homem herético, o homem com heresia, com falso ensino. Depois você admoestá-lo a primeira e a segunda vez. Então, como é que eu posso preservar a santidade da igreja? A igreja não apostatar da fé. Eu preciso fazer com que a igreja entenda que deve evitar todo o ensino que é contrário à verdade do Evangelho de Deus. Isso sim é importante para a vida da igreja. Então, esse é o terceiro remédio. O quarto remédio para evitar a apostasia da igreja: não se ausentando da igreja. Porque é como uma fogueira que precisa dos gravetos para estar acesa. Quando um graveto se ausenta, ela não apenas enfraquece a temperatura do fogo, mas ela por si só se apagará. O crente que se ausenta da igreja, ele viverá momentos de esfriamento terrível de forma espiritual. E se ele não sair da igreja, é por um milagre da graça de Deus.
Quantos de vocês já passaram por isso? Quantos de vocês já passaram pelo momento do esfriamento espiritual? Eu já passei. E digo para vocês, não é uma coisa fácil. Lutar contra a sua vontade para vir à igreja não é fácil. Mas firmar-se na palavra, firmar-se no Evangelho é o importante para que a igreja seja saudável e não haja apostasia. E diante disso, que verdades nós podemos aprender desse texto que nós lemos aqui de Timóteo? Algumas verdades nós podemos aprender e aplicar ao nosso coração. A primeira verdade que eu queria aplicar ao seu coração aqui desse texto é a seguinte. Primeira verdade que você deve levar no seu coração. Se você é alguém que é firme na verdade, lembre-se, haverá alguém precisando dessa firmeza sua para que você estimule ele. Paulo era firme na doutrina. Mas quando ele olhou para os lados, ele não viu ninguém. Ele disse que na primeira defesa dele, ninguém foi lá, certamente com medo de ser preso e acusado de conluio com ele. Mas ele estava sozinho. E ele pediu a um jovem pastor para ir lá visitá-lo. Vem depressa, meu filho, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso conversar com você. E uma lição gritante que nós aprendemos aqui. Eu vejo muitos jovens desprezar os mais velhos. Eu não sei quantos jovens aqui têm prazer de conversar com pessoas idosas. Paulo tinha prazer disso. Paulo chama Timóteo, porque Timóteo entendia Paulo. Esse é o primeiro princípio estabelecido. A segunda verdade que nós aprendemos aqui também, irmãos, e devemos levar para o nosso coração, é que haverá pessoas na nossa jornada cristã que vai nos abandonar. Haverá pessoas que darão as costas para nós na nossa jornada cristã. Mas Deus colocará outras pessoas para nos auxiliar e nos edificar no Evangelho. A terceira verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é que não importa o que o mundo seja, ele não pode dominar o nosso coração. Não permitam que o mundo se assenhorie do coração de vocês. O mundo não ama vocês. O mundo ama o que é seu e sabe do que é seu. Você não é do mundo, você é de Cristo. Que Cristo seja Senhor sobre a sua vida. E que sua vida seja fortalecida dia após dia no poder do Evangelho. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos, agradecendo a pregação da palavra. Senhor, ó Deus, obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, Deus, foi exposta nesta noite, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus, ó Pai, e que nós possamos, como igreja, ó Deus, viver a fortaleza do Evangelho, a firmeza do Evangelho, Senhor. Que possamos, como igreja de Cristo Jesus, ó Pai, viver para a Tua glória, viver para o Teu louvor, Senhor. E assim, ó Deus, possamos, como igreja, ser uma igreja fortalecida, ó Deus, para proclamar a Cristo, anunciar a Cristo, levar Cristo ao mundo, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos,